A pessoa que você mais ama pode estar destruindo você aos poucos. Não porque ela seja cruel. Não porque ela queira te machucar. Mas porque você entregou a ela algo que nenhum ser humano jamais deveria ter. Toda a sua autoestima. E o mais assustador, você chamou isso de amor. Se você não consegue dormir sem checar as mensagens deles uma última vez, se o mau humor deles se torna sua urgência, se a ideia de perdê-los parece a ideia de perder a si mesmo, então preciso que você pare tudo agora e ouça com atenção, porque o que vou lhe dizer é algo sobre o qual ninguém nunca te avisou. Existe um sentimento que se parece exatamente com o amor. Usa as mesmas palavras. Causa a mesma dor. Mantém você acordado nas mesmas horas da noite. Mas não é amor. É uma ferida que usa o amor como disfarce. E enquanto você não conseguir distinguir um do outro, continuará sangrando em todos os seus relacionamentos. Existe algo que ninguém nunca te conta sobre o amor. Algo que as pessoas sentem profundamente, mas têm medo de nomear. Você já acordou às 3 da manhã, com o coração acelerado, não por causa de um pesadelo, mas porque a ausência de alguém doía tanto que parecia físico? Já sentiu que, sem uma pessoa em particular, você simplesmente não sabia mais quem era? Se isso lhe parece familiar, o que vou compartilhar com você hoje pode mudar para sempre a sua visão sobre o amor. Existe uma linha tênue entre amar alguém e precisar dessa pessoa para sobreviver. E a maioria das pessoas a cruza sem nem perceber. O amor verdadeiro te expande. Faz você se sentir mais completo, mais vivo, mais você mesmo. Ponto. Mas existe outro sentimento que se disfarça de amor, que usa as mesmas palavras, os mesmos gestos, os mesmos abraços carinhosos e silenciosamente te consome por dentro. Esse sentimento se chama dependência emocional, ponto. E é talvez uma das formas mais silenciosas de sofrimento que o ser humano pode suportar. Pense nisso por um instante. Quando você está com essa pessoa, você se sente completo. Quando eles vão embora, mesmo que por algumas horas, algo dentro de você desmorona silenciosamente. Você checa o celular compulsivamente. Relê mensagens antigas só para sentir que eles ainda existem na sua vida. Você remodela suas opiniões, suas preferências, seus planos, para que se encaixem no espaço que essa pessoa ocupa. E você chama isso de amor. Mas será que é realmente amor? Ou é medo? Medo de ficar sozinho consigo mesmo? A dependência emocional quase sempre começa muito antes do relacionamento que você está vivendo agora. Ela tem raízes, raízes profundas, plantadas na infância, nas primeiras experiências de abandono, de rejeição, de amor condicionado, Quando uma criança aprende que precisa se comportar de uma certa maneira para receber afeto, ela cresce acreditando que o amor precisa ser conquistado, que precisa merecê-lo. E esse adulto, ainda carregando a criança ferida dentro de si, entra em cada relacionamento buscando não um parceiro, mas um salvador. Alguém que finalmente fará a dor parar. Alguém cuja presença silenciará o velho medo que sussurra que você não é suficiente. Quero que você reflita sobre algo desconfortável por um momento. Porque o desconforto, quando nos permitimos senti-lo honestamente, é onde começa a verdadeira compreensão. Faça a si mesmo esta pergunta lentamente, sem julgamento. Quando você imagina sua vida sem essa pessoa, qual é a primeira coisa que sente? Se a resposta for alívio, essa é uma espécie de verdade. Mas se a resposta for terror, se só o pensamento já aperta seu peito e sua mente corre para o pânico, então o que você está sentindo não é a dor saudável da perda. É o pavor específico de alguém que construiu toda a sua identidade em torno de outro ser humano. E isso
silenciosa e dolorosamente, é o que a dependência emocional faz com uma pessoa. Ela não se anuncia, não chega com sinais de alerta ou alarmes. Chega lentamente disfarçada de devoção. Parece sacrifício. Soa como dedicação. Parece o amor mais profundo que você já conheceu. E justamente por ser tão intenso, tão avassalador, tão diferente de tudo que você já experimentou, você confunde intensidade com profundidade. Você diz a si mesmo que amar tanto assim deve significar que é real. Mas intensidade não é intimidade. Urgência não é conexão. E necessidade não é amor. Existe um tipo específico de pessoa que é extremamente vulnerável à dependência emocional. Não uma pessoa fraca, ponto. Não uma pessoa quebrada. Mas uma pessoa profundamente sensível. Alguém que sente tudo com mais intensidade do que os outros. Alguém que aprendeu desde cedo que o amor é imprevisível, que pode ser dado e tirado sem explicação, ponto. Essa pessoa cresceu com um sistema nervoso programado para vigilância, sempre buscando sinais de afastamento, sempre tentando evitar o abandono antes que ele aconteça. E quando essa pessoa se apaixona, ela se entrega completamente. Ela dá tudo, não retém nada, ponto. Porque em algum lugar dentro dela reside a crença de que se amar com intensidade suficiente, perfeição suficiente, altruísmo suficiente, a outra pessoa nunca irá embora. O que ela ainda não entende é que nenhuma quantidade de amor dada a outra pessoa pode preencher o vazio que existe dentro de si. Esse vazio tem uma fome diferente. Ele não quer a presença de outra pessoa. Ele quer a sua própria. Ele quer que você finalmente se volte para si mesmo com a mesma ternura que tem oferecido a todos os outros. Ponto. Deixe-me contar algo que precisei de muitos anos acompanhando pessoas em sofrimento para realmente compreender. A pessoa presa na dependência emocional não é viciada na outra pessoa. Ela é viciada em um sentimento específico e visceral de ser necessária, de ser escolhida, de ser vista. Porque em algum momento da vida, provavelmente muito cedo, ela experimentou a sensação de ser invisível, de estender a mão e não encontrar ninguém, de precisar de conforto e receber silêncio. E a partir desse momento, algo dentro dela tomou uma decisão silenciosa e desesperada. Nunca mais ficarei sem ninguém. E assim, ela se agarra. Não por fraqueza, não por manipulação, mas por um medo antigo e exausto que nunca teve a chance de descansar. Compreender isso não é desculpa para os comportamentos que a dependência gera. O ciúme, a necessidade constante de reafirmação. A maneira como uma pessoa dependente pode sufocar lentamente um relacionamento com o próprio amor que tenta dar. Compreender isso é simplesmente o começo da compaixão. Compaixão primeiro por si mesma e depois pelas maneiras como sua dor se manifesta em seus relacionamentos. Porque é isso que tenho visto repetidamente nas pessoas que vêm se sentar à minha frente, em busca de respostas. No momento em que uma pessoa para de se julgar por ser dependente e começa a se perguntar genuinamente por que tudo muda. Não imediatamente, não sem dor, mas algo se move. Uma porta se abre para dentro. E atrás dessa porta está a versão de você que existia antes de você aprender a precisar do amor de outra pessoa para se sentir seguro. Essa versão de você ainda está lá, mas quieta agora, talvez. Um pouco cansada de anos de espera, mas presente, ainda presente. O trabalho de curar a dependência emocional não é o trabalho de aprender a não precisar de mim. E seres humanos são programados para conexão. Não fomos feitos para ser ilhas. O trabalho é algo muito mais delicado.
É aprender a diferenciar entre escolher alguém livremente e se agarrar desesperadamente a essa pessoa. Ponto. É aprender a ficar consigo mesmo tempo suficiente para que a ausência de outra pessoa não pareça um desaparecimento. Então, para onde você vai a partir daqui? Não para conselhos, não para uma lista de passos a seguir, porque a cura não é uma lista. A cura é uma direção. É uma lenta virada em direção às partes de si mesmo que você tem terceirizado para outras pessoas. Pense em quanta energia você gastou tentando fazer uma pessoa ficar. Pense nas horas que você dedicou a analisar as palavras deles, interpretar seus silêncios, se ajustar ao que você acreditava que eles precisavam. Agora pergunte-se honestamente: quando foi a última vez que você dedicou essa mesma atenção à sua própria vida interior? Quando foi a última vez que você se sentou em silêncio consigo mesmo e se perguntou: o que eu realmente sinto agora por trás de toda essa saudade? O caminho para fora da dependência emocional não começa com o relacionamento. Começa com a solidão. Não o tipo de solidão punitiva que parece um exílio, mas a solidão gentil que parece um retorno a um lugar que você havia esquecido que existia. Começa com a tolerância à sua própria companhia, sem imediatamente pegar o celular, sem preencher o silêncio com ruído, distrações ou a presença de outra pessoa. Começa com a compreensão de que suas emoções, mesmo as difíceis, mesmo a tristeza, o medo e a solidão, não vão destruí-lo. Elas estão tentando lhe dizer algo. Elas não são suas inimigas. São a linguagem que seu mundo interior usa para pedir sua atenção. E talvez, pela primeira vez, você consiga ouvi-las. Ponto. O amor verdadeiro, aquele que vale a pena construir uma vida inteira, só é possível entre duas pessoas que são capazes de estar sozinhas, não porque não se desejem, mas porque se escolheram a partir de um lugar de plenitude e não de carência. Esse é o amor que perdura. Esse é o amor que cura, em vez de ferir. Talvez você ainda não tenha chegado lá, e isso não é um fracasso. É simplesmente onde você está. E onde você está é o único lugar por onde você pode começar. Então, comece por aí. Comece com honestidade. Comece com um ato silencioso e corajoso de olhar para dentro, sem desviar o olhar. O amor que você tem procurado em outra pessoa sempre esteve esperando por você dentro de si. Ele foi paciente e ainda está lá.